Aleluia! Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Então, irmãos, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, tendo o privilégio de trazer a palavra. Como todos sabem, os irmãos sabem o zelo que eu tenho, assim, pela palavra de Deus no que diz respeito a estudo, amém? Então, sempre quando eu sou convidado a pregar, eu fico muito feliz, amém? Porque eu estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus, aleluia? Uma palavra da parte de Deus. Não é uma palavra minha, mas é a palavra de Deus. E isso é o mais importante aqui nessa noite. Aleluia. Queridos, essa palavra aqui, ela tem total autoridade sobre todos os homens. Então, sendo assim, nós temos que ter muito zelo ao explanar, ao trazer esta palavra para a igreja. Então o Senhor, Ele tem me colocado esse zelo muito grande, esse cuidado por transmitir essa palavra, principalmente para esta igreja, né? Então eu me sinto muito feliz sempre quando eu sou convidado a pregar, porque realmente, queridos, é um privilégio o homem pecador, miserável, poder falar de Deus, poder trazer esta palavra, ser um representante, ser um embaixador do Senhor na terra, não é, lá? Como nós aprendemos desde criança, embaixadores do Rei. Nós fomos incumbidos para trazer esta palavra, e isso é muito sério, Olha, essa palavra, ela contém um teor profético muito grande, e essa profecia, ela tem se cumprido, ela está se cumprindo, e vai se cumprir diante dos nossos olhos, cada vez mais. Nesse momento, a palavra de Deus, a palavra profética do Senhor, está se cumprindo nesse mundo. Talvez você não esteja tão ligado assim sobre isso, mas está se cumprindo. E depois nós vamos trazer mais informações sobre esse tema, mas é exatamente isso, querido. A palavra de Deus, quem prega, quem traz, quem ministra a palavra, traz consigo uma responsabilidade muito grande. Porque esta palavra é quem convence o homem do pecado. Aleluia! Você está aqui por quê? Porque você foi tocado ao ouvir o quê? A palavra de Deus. É por isso que você está aqui. Aleluia! Abra suas Bíblias na carta de Paulo a Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 2. Queridos, nós vamos falar hoje sobre a sabedoria. Diga, a sabedoria. Exatamente, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem do grego Sofia, que quer dizer exatamente isso: sabedoria ou conhecimento, dentre outros adjetivos. Então, a carta de Paulo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Diz o seguinte: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria,
porque nada me propus saber entre vós, senão a quem? A Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em quê? Em demonstração do Espírito e de poder. Vamos ler por enquanto até aqui no versículo 4. Queridos, Paulo, ele escreve esta carta para uma igreja que estava localizada em uma cidade que na época era uma metrópole, que era a cidade de Corinto. Era uma cidade grande, e como toda cidade grande daquele período, essa cidade, ela tinha vários problemas, principalmente o pecado, certo? Então Paulo, quando ele chega ali naquele lugar e ele traz a palavra, o evangelho, ele consegue cativar, ele consegue convencer e converter muitas pessoas para Cristo. Amém? Ele consegue. Como? Através da exposição e da pregação da palavra de Deus. E algo muito interessante, porque Corinto era uma cidade onde se trabalhava muito a cultura grega, muito a sabedoria dos filósofos gregos. Ali era debatido, ali era explanado e era respirado na cidade de Corinto, ok? E também havia muito paganismo, muita idolatria, dentre outros problemas ali naquele lugar. E era uma cidade cosmopolita, ou seja, pessoas de várias nacionalidades passavam por Corinto, então se falava várias línguas, e também ali você tinha um pouco de várias culturas naquele lugar. E quando Paulo chega ali, ele imediatamente ele detecta ali como um lugar fundamental para se trazer a palavra de Deus e para se implantar ali naquele lugar uma igreja do Senhor Jesus. Amém? E algo muito interessante, quando nós lemos aqui esse texto, é que Paulo, queridos, ele era uma pessoa eloquente. Paulo era uma pessoa eloquente, sábia. Ele foi ensinado aos pés de quem? Vocês lembram? De Gamaliel, que era um fariseu muito respeitado em Jerusalém. Sendo assim, Paulo, ele tinha muito conhecimento, ele tinha muito material para estudos da palavra de Deus. Paulo, como judeu, é claro, ele falava hebraico, mas também ele falava o latim já em sua época e também o grego. Tanto é que suas cartas foram escritas em grego. Então Paulo, ele tinha muito conhecimento, ele era um homem muito sábio. Só que algo que eu acho lindo nesse texto que nós lemos aqui é aquilo que convenceu as pessoas, os pecadores, do arrependimento, sabe? A palavra que eu os trouxe, a reflexão, para que eles viessem a se prostrar diante de Deus, diante do Salvador, não foram palavras bonitas, palavras eloquentes, não. Ele chegou com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, a mensagem do Evangelho é algo muito simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi exatamente baseado nisso que Paulo chega ali naquele lugar e ele se esvazia, ele se esvazia, sabe, de toda a sua letra, de toda a sua sabedoria. Ele começa a ensinar o Jesus Cristo, o Messias dos judeus, morto e ressuscitado, e que agora estava assentado à destra do Senhor Deus dos céus de glória. Então era
Era essa a mensagem de Paulo. Algo interessante, porque em uma cidade onde se trabalhava muitas filosofias. E outra coisa, para os gregos, querido, era loucura, presta atenção, era loucura uma pessoa morrer e ressuscitar. Isso não entrava na cabeça de um grego, não entrava, porque eles estavam o quê? Alimentados pela cultura grega, e era impossível, e é exatamente impossível, que um homem, ele morre e depois ressuscite, a não ser o Filho de Deus, amém? A não ser o Filho de Deus, e essa era a mensagem de Paulo, por isso que Paulo fala, lá no capítulo 1, que essa mensagem da cruz é loucura para os que perecem. E mais adiante ele cita, inclusive, os gregos, é loucura, é escândalo, é loucura para os gregos, e escândalos para os judeus, porque os judeus estavam esperando um Messias glorioso, um Messias rico, que viesse e os libertasse do jugo de Roma. Cristo fez isso? Imediatamente? Não, porque o reino de Cristo que ele implantou é o reino espiritual, ao qual esta igreja faz parte, amém? Ao qual esta igreja, uma mensagem que atravessou 2000 anos e chegou em Mata-Roma, e que te alcançou e que te atraiu até esse lugar. Aleluia. Queridos, como é belo a mensagem da cruz, quão grande, quão poderosa é a mensagem do Evangelho pregada em sua simplicidade. Não precisa de vãs filosofias. Claro que nós temos que estudar, mas a mensagem da cruz é isso: o Senhor enviou o seu Filho para que morresse na cruz pelos nossos pecados, e todo aquele que o aceitar e que o confessar, amém, tem direito aos céus de glória nesse momento. Aleluia. Quantos aqui estão lavados pelo sangue do Cordeiro aqui nesse lugar? Quantos aqui são lavados pelo sangue do Cordeiro aqui nesse lugar? Então dê um glória a Deus bem forte. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que jubilar. Aleluia. Essa igreja tem que se alegrar com isso. Você tem que viver isso no seu dia a dia. Você tem que viver, querido. Você tem que comer, como eu sempre digo, né? Você tem que comer essa palavra com farinha. Não canse. Eu não entendo a Bíblia. O Espírito Santo, ore ao Espírito Santo para que ele te ensine. Leia os evangelhos, querido. Não há nada de complicado em entender os evangelhos. Daí você parte para outros livros. Amém? O que importa é que você venha a ser a cada dia tocado pelo Espírito Santo de Deus, ensinado, transformado pelo poder do Senhor. Algo interessante é que quando Paulo pregava, o texto é claro, lá no verso 4, quando Paulo pregava, querido, o poder de Deus vinha sobre as pessoas. O poder de Deus. E o que era o poder de Deus? O que é o poder de Deus? É exatamente a pregação da palavra e o entendimento dela, a exposição desta palavra, como ela está aqui, sem heresias. Quando essa palavra ela é exposta ao ser humano, é impossível que ele não venha a ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? É impossível. O camarada pode até não se render e não aceitar Jesus, mas ele tocado ele é. Tocado ele vai ser, se essa palavra for anunciada com fé. Amém? Graças a Deus por isso. Algo interessante, no livro de Atos, diz que quando Paulo ele prega em Corinto, depois ele encontra Apolo.
E o texto de Atos diz que Apolo era um homem poderoso nas Escrituras. Então ele era muito sábio, ele era muito eloquente. Ele era muito eloquente nas palavras. Ele sabia ensinar a palavra de Deus. E quando fala de palavra, querido, está falando, pode ser que ele esteja falando do Antigo Testamento, que agora estava sendo entendido pela igreja que estava nascendo ali em Atos. Então Apolo, ele era um dos que estava sabendo interpretar o Antigo Testamento para as pessoas, e elas estavam então assim alcançando o Cristo Messias através dessa exposição. E Paulo, nessa viagem, ele encontra Apolo, então eles se juntam, né? Mas só que Apolo, ele é enviado para Corinto, e lá ele faz uma obra extraordinária, como Paulo mesmo diz lá no capítulo 3, se eu não estou enganado, ele plantou e Apolo regou. Sabe o que quer dizer isso? Paulo fundou a igreja, mas foi Apolo que ensinou a igreja. Agora que eu vou chegar aqui em um problema que houve lá naquela igreja. Porque, queridos, era uma igreja grande, era uma igreja que tinha todos os dons espirituais estavam na igreja de Corinto. Nesse ponto, era uma igreja rica. Na verdade, ela era rica em todos os sentidos, até mesmo materialmente. Era uma igreja rica, como eu falei, era uma igreja que estava ali localizada em uma grande cidade. Só que quando Apolo prega, mais adiante, há um racha dentro da igreja, né? Cria-se grupinhos dentro da igreja de Corinto. E foi por causa desse motivo e de outros que Paulo escreve a carta de 1 Coríntios. Porque tinha um grupo que era de Paulo. Por quê? Porque foi Paulo quem fundou a igreja. Mas tinha um outro grupo que era o grupo de Apolo. Por quê? Porque foi Apolo quem regou a igreja. E ainda tinha um grupo de Pedro ainda ali, de Cefas, que era um dos principais apóstolos. Então Paulo, ele vem a exortar. Ele começa a exortar. 1 Coríntios é uma carta de exortação. E o que é, queridos, exortação? É uma palavra de alinhamento. Alinhamento. Você vai ver ali vários problemas que foram detectados, e Paulo, com a autoridade de um apóstolo que Cristo mesmo deu a ele, ele vem e conserta. Ele conserta e ele alinha aquela igreja ali naquele lugar. E o que é que nós aprendemos aqui então com isso? Queridos, esse problema não é diferente hoje com a igreja contemporânea. E quando eu falo de igreja, estou falando de igreja mundialmente, independentemente da placa. Nós estamos vivendo num período em que a igreja, ela traz, além desses problemas, desse problema aqui de divisão interna, vários outros problemas. E nós temos que ver, nós temos que perceber aonde que esse problema começa, e principalmente aonde que ele tem que parar. Amém? Aonde que ele tem que parar. Nós somos um corpo, e o Senhor Jesus é o cabeça desse corpo. Amém? O Senhor Jesus é o cabeça desse corpo. Mas o lindo disso tudo, você sabe o que é? É que mesmo cheio de problemas, cheio de pecado, Jesus está nesse lugar para nos consertar. Amém? Amém. Jesus falou com a igreja de Corinto, queridos, na igreja de Corinto havia um caso lá em que um rapaz, filho de um cidadão, estava namorando com a madrasta dele. Pode um negócio desse? Na igreja. E a igreja estava calada enquanto ao assunto. Olha esse problema aqui. Graças a Deus nós não temos esse problema aqui. Graças a Deus. Amém? E mesmo assim o Senhor Jesus, Ele trouxe uma palavra para aquela igreja. Queridos, independentemente do seu problema, o Senhor está aqui
para te consertar nessa noite. Amém. Amém? Não olhe para você, eu sou um pecador, estou cheio de pecado, eu não leio mais a Bíblia, então desculpas. Não olhe para isso nessa noite. Entenda que o Senhor Jesus está aqui para nos consertar, para nos levantar como um povo vencedor nesta terra. Aleluia. Nesta terra. Como o próprio Cristo falou, Ele não veio para os sãos. Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. A igreja é um lugar de pessoas enfermas e que precisam do Senhor Jesus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você precisa se prostrar e adorá-lo. Não espere para adorar o Senhor apenas no culto. Dia de quarta-feira é dia de adoração, vou para o culto adorar. Não. Adore ao Senhor no monte, lá no seu quarto. Não existe um monte melhor do que o seu quarto, no secreto lugar. Naquele lugar onde só o Senhor consegue te ouvir, aonde só o Senhor consegue ouvir e ver as tuas lágrimas, aos teus problemas, as tuas angústias. É o teu emprego, é o teu casamento, é o seu filho, sua filha, é seus pais. Vá para um lugar secreto e derrame, e expresse, coloque diante dele aquilo que somente ele pode resolver. Amém. Aleluia! Somente o Senhor pode resolver. Você está entendendo, querido, essa palavra nessa noite? Amém. Queridos, lá no verso 6, diz o seguinte: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Queridos, quando Paulo, ele fala de príncipes, ele está falando de quem? Ele está falando de quem? Dos príncipes, realmente, das autoridades que estavam sobre eles, até mesmo sobre a igreja como pessoas. Lembre-se de uma coisa: quem matou Jesus? Quem foram os responsáveis por matar Jesus? Quem foram os cabeças da morte de Jesus? Como ele era o Cordeiro de Deus, é claro que ele tinha que ser morto por quem? Quem matava os cordeiros no Velho Testamento? Quem sacrificava? Os sacerdotes. Então ele tinha que ser morto como filho de Deus, como Cordeiro de Deus. Ele tinha que ser morto pelo sacerdote da época dele. E mesmo sem saber, o sacerdote entregou Jesus para ser morto por Pilatos. Queridos, quando Paulo fala isso aqui, ele está trazendo à mente, ele está trazendo à tona exatamente esse assunto aqui. O que ele está querendo dizer é o seguinte: que a sabedoria do mundo não se compara com a sabedoria agora dos loucos. Quem eram os loucos? Como diz lá no capítulo 1. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A sabedoria verdadeira não estava com os príncipes, pelo contrário, a sabedoria deles, como diz o texto, trazia aniquilação para eles mesmos. Mas o que vem ser isso? Aniquilação, morte. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vocês sabem quantas pessoas foram mortas pelas duas bombas atômicas que foram lançadas no final da Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e em Nagasaki, juntando tudo? Mais ou menos 230 mil pessoas foram mortas apenas por duas bombas que explodiram. Duas bombas. Essa bomba, ela foi criada como? Ela foi criada como? Através da sabedoria humana. Albert Einstein, o maior físico de todos os tempos, foi um dos responsáveis, inclusive,
pela criação desta bomba. Por isso que Paulo diz, por isso que eu digo que essa palavra é profética. A sabedoria humana traz morte, destruição para o homem. Mas a sabedoria de Deus, ela traz o quê? Vida! Aleluia! Vida! Vida! Aleluia! Você carrega a vida de Deus! Glória a Deus. Amém? Você Aleluia! não é, querido, um pobre coitado por aí não. Você carrega a sabedoria de Deus. A partir de hoje você vai ser daqui. Eu sou cara. Eu sou mais inteligente do que Albert Einstein. Você entende? Porque em você está a sabedoria de Deus. E o que vence ela? A palavra de Deus que está em você. Aleluia! Aqui está a palavra de Deus. Aqui está a sabedoria de Deus. É aqui, ao alcance de todos. De todos. Então você é indesculpável. Indesculpável. Ah, eu não sei da palavra. Você acha que Cristo vai aceitar essa desculpa naquele grande dia? Você acha mesmo que Cristo vai aceitar essa desculpa? Ah, Senhor, eu não tinha tempo para ler a Bíblia. Ah, Senhor, as Bíblias eram muito caras. Você acha mesmo que Deus vai aceitar essa desculpa esfarrapada no dia do juízo? No dia que nós formos julgados, no dia que a igreja for julgada? Hoje é o tempo. Hoje, esse é o dia que o Senhor separou para você. Aleluia! Para você fazer uma nova aliança com Ele. Você vai sair daqui com essa palavra cravada no seu coração. E você nunca mais vai ver a Bíblia com os mesmos olhos. Você vai amar esse livro. Você vai amar esse livro. Aleluia! Queridos, eu gosto muito de ler a história dos reformadores. Eu gosto muito de ler a história dos reformadores. Lutero. Queridos, quando Lutero ele ganhou a primeira Bíblia dele, que era inclusive uma Vulgata Latina, toda cheia de erro, mesmo assim ele pegou aquela Bíblia e ele abraçou ela e ele chorou e ele falou o seguinte, ele orando, ele falou o seguinte: eu não sou digno, eu não era digno de tamanho privilégio. Mas se esse livro está comigo hoje, é porque eu tenho uma missão agora. Eu vou falar dele pelos 4 cantos desse território. E foi isso exatamente que ele fez. O Senhor, através de Lutero, derramou um grande avivamento, um grande acontecimento, que foi a Reforma Protestante. Queridos, por isso que eu falei no começo, e também, eu estava até falando esses dias com meu primo aqui, Eduardo, não existe autoridade maior nesta terra do que esse livro aqui. Esse livro está sobre todos os homens. Se você é cristão e você ensina errado esse livro aqui, você não tem autoridade. Se você prega essa palavra aqui como ela está escrita aqui, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus nessa terra. É com você que Deus conta. Amém? Você faz parte da expansão do reino de Deus. Hoje, por isso que eu digo, você é indesculpável. Amém, queridos? Então, como eu vinha falando, a sabedoria humana, ela traz morte, aniquilação. A sabedoria de Deus, ela traz vida. E é exatamente esta palavra que está conosco. Lá no verso 7, diz o seguinte: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. De que Paulo está falando aqui, querido? De que Paulo está falando aqui? Do Filho de Deus, do Filho de Deus, do Messias, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas ele existia desde a eternidade passada. Ele não foi criado, o Filho não foi criado, o Filho criou. Amém? O Filho criou. Vamos ver aqui, vamos abrir rapidão. Aqui é improviso, não tem nada não. Em 1 João, no capítulo 1, um dos últimos livros do Novo Testamento, 1 João, capítulo 1. Acharam, amém?
verso 1 em diante diz assim, ó, João falando, querido João, aquele que se encostava no peito de Jesus, do lado de Jesus, o discípulo talvez aquele mais íntimo do mestre. Olha o que ele fala aqui, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, o que? A palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas nos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. Quando João fala isso aqui, querido, ele está trazendo à tona a revelação do Filho de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, só ouça, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém, até o verso 5. Agora, para encerrar esse improviso aqui, vamos para Gênesis capítulo 1, esse é mais fácil, né, querido? Olha só o que é que João está falando, o que é que Paulo está falando aqui. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: no princípio criou quem? Deus, os céus e a terra. Mas João disse que quem criou foi quem? Foi o Logos, exatamente. O Logos, está falando grego aqui, hein? O verbo. En arque en hologos. Kai hologos en proston theon. Kai theon en hologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era exatamente isso. Quando João escreve o seu evangelho, penso eu, que ele estava com o livro de Gênesis aberto, e ele traz a revelação do Filho eterno de Deus, aqui, criando os céus e a terra, porque no verso 2 de Gênesis 1, diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E olha só o verso 3, e disse Deus: haja luz. E João disse que Jesus era o quê? A luz dos homens. Olha o que João está querendo trazer à tona aqui. E no verso 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Exatamente isso. Quando Paulo ele traz essa revelação que o Filho de Deus ele é eterno, ele já existe, ele criou os céus e a terra. Isso para o grego, querido, é uma loucura. Para o judeu era impossível o Messias ser o filho de um carpinteiro. Não pode. Está fora de cogitação. Só que abrindo também um parênteses, até hoje os judeus eles negam que Jesus, mesmo tendo existido, ele pode ser o Messias. E eles alegam que ele não descende da tribo de Davi, porque ele não era filho biológico de José, que era da tribo de Davi, né? Porque assim, Maria a gente não sabe de qual tribo ela pertence, se da tribo de Levi, por causa da prima dela, da prima Ana, né, que vinha da tribo de Levi. Então há uma desconfiança que talvez ela fosse da tribo de Levi, e José da tribo de Judá. Então os judeus de hoje, eles alegam isso, mas a palavra diz que o meu Jesus, que nasceu há 2000 anos atrás, que veio até essa terra, se humilhou, se esvaziou da sua glória,
se esvaziou da sua glória por mim e por sua causa. Morreu naquela cruz, querido, praticamente nu, algo vergonhoso, algo que era lhe exposto apenas para ladrões, uma morte de ladrão. E o meu Jesus foi exposto àquela vergonha, mas ele foi exposto ali por minha e por sua causa. E essa é a simplicidade da pregação do Evangelho. É nessa mensagem que está contida a sabedoria de Deus. É nesse ponto que está contido a sabedoria de Deus. Então, voltando, e para encerrar também a mensagem, no capítulo 1 de 1 Coríntios, o texto que nós lemos no princípio, do verso 9 em diante, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para as que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Eu te pergunto nessa noite, qual é o Espírito que está com esta igreja nessa noite? Será o Espírito mundano que estava em Corinto, na cidade de Corinto? Ou será o Espírito Santo de Deus que está com você? Amém, querido? É o Espírito Santo de Deus que está com você nessa noite. É o Espírito Santo que nos ensina a andarmos no caminho reto, caminho do Senhor. Será Ele mesmo que nós sentimos nesse lugar, todas as vezes que nós nos reunimos para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É sim, e Ele está aqui nessa noite para nos convencer do nosso pecado. Amém? Ele está aqui para nos converter. A nossa conversão, querida, é diariamente. Amém. Todos os dias eu preciso me converter mais e mais ao meu Deus. Porque apenas no dia em que eu for arrebatado, aleluia, apenas no dia em que eu for transformado, em que esse meu corpo aqui magro, né, será transformado a um corpo igual ao do meu Senhor Jesus. Amém. Nesse dia nós seremos perfeitos. Aleluia. Quantos querem que esse dia chegue? Quantos Amém. estão orando? Quantos estão adorando ao Senhor? Aleluia. Queridos, a igreja que vai subir é uma igreja adoradora. A igreja que irá subir é como a igreja de Filadélfia, lá na carta de Apocalipse, uma igreja perfeita, sem nenhum problema, sabe? Não é que nós, como humanos, nós não temos pecado, não é isso, mas uma igreja que está vivendo o ápice da glória de Deus. E quando esse momento do ápice chegar, o Senhor, Ele virá e nos levará para o céu de glória. Amém. Queridos, eu tenho esse pensamento comigo, sabe? Que o dia do arrebatamento será um dia em que a igreja, os adoradores vão estar muito cheios da glória de Deus. Vão estar muito cheios, vão estar muito apaixonados por Deus realmente. A tal ponto em que o Senhor, Pai, eu vou trazer a noiva agora. Um abrir e piscar de olhos, Ele arrebata a igreja para o céu de glória. Por quê? Porque você guardou a palavra dele. Amém? Você guardou essa palavra que traz esperança. Queridos, os dias são maus. Os dias são maus. Muitas pessoas se desviam dos caminhos do Senhor e ficam atacando a igreja, o pastor, fulano, ciclano. Deixa eu te falar. Não dê ouvidos. Eu disse que poucos dias. Também não deem ouvidos aos youtubers mentirosos que tem por aí, que estão desviando muitas pessoas dos caminhos do Senhor. As pessoas não sabem nem pesquisar um conteúdo de qualidade na internet.
E muitas pessoas em Mata Roma estão se desviando e estão hoje pregando contra a igreja, dizendo que tudo isso aqui é mentira. A igreja não existe, tudo isso aqui é falsidade, a Bíblia é mentira, tal, porque estão dando ouvidos a falsos ensinamentos. Mas deixa eu te falar, isso é cumprimento da palavra profética do Senhor, porque Paulo, Pedro, o próprio Jesus falou que no final dos tempos muitos se desviariam, muitos esfriariam. Pessoas que eram cheios da glória e da presença de Deus iriam cair. Então guarde o teu coração nesses dias, guarde a palavra do Senhor nesses dias, guarde esta palavra no teu coração. Você precisa entender isso hoje urgentemente. Se apegue à igreja, se apegue a Deus, a Deus. Tome cuidado. O Espírito Santo está com você. Amém? O Espírito Santo que te convence do pecado e do juízo está com você. E Ele não deixará que você caia. Bem, vamos prosseguir, vamos caminhar todos os nossos dias fiéis à palavra do Senhor, fiéis ao Senhor. Amém? Integrados ao reino de Deus aqui nessa terra, integrados, ativos. Aleluia. Fique de pé nesse lugar em nome de Jesus.